quero falar um pouco agora sobre essa questão da conectividade, mas numa perspectiva um pouco diferente. O mundo está mudando, o Luiz falou muito sobre isso, e está mudando rápido demais, não está? Quem aqui tem filhos que nasceram depois de 1994, que são pais com filhos que nasceram depois de 1994? Levanta a mão aí, por favor. Tá, nós, e eu também sou pai, né? Meu filho nasceu em 2009, tem 8 anos. A gente convive já, quem é pai de crianças aí, adolescentes, jovens, depois de 1994, com uma geração muito diferente da nossa, que é conhecida agora como a geração millennium, né? É uma geração já da época do digital, não é uma geração do digital. O meu filho, por exemplo, ele tem 8 anos, ele não fala que essa geração é conectada. Meu filho não é tão conectado. Ele tem o iPad, ele tem as tecnologias dele, mas ele decide a hora que ele vai fazer. Agora, para o meu filho é o seguinte, eu vou num lugar que não tem Wi-Fi, ele cai duro no chão. E ele fala assim, eu não acredito, papai. O Wi-Fi para o meu filho é a mesma coisa que energia elétrica para a gente, né? Você vai num lugar que não tem energia elétrica, você fala, não tem energia elétrica aqui? Para o meu filho é Wi-Fi, tem que ter Wi-Fi. É uma geração que está se preparando para assumir um mundo muito diferente. Esses dias eu estava compartilhando algumas coisas com meu filho sobre tecnologia, como as coisas estão acontecendo. Meu filho falou, papai, eu queria ter nascido na época que você nasceu. É muita coisa acontecendo. E você vê para uma criança de 8 anos, ele já tem uma percepção diferente. Agora, esse mundo está mudando porque tem o Peter Diamandis, é um cara que fundou uma universidade nos Estados Unidos, que ele fala sobre abundância. E ele fala que a gente está vivendo agora um período de maior abundância que a gente já viveu na Terra. Aliás, muita gente fala sobre pessimismo, né? Porque a mídia tenta nos convencer cada vez mais que a gente vive os piores momentos da nossa história. E por que a mídia faz isso? Porque cientificamente é comprovado de que as informações negativas despertam no nosso cérebro uma área que é ligada à sobrevivência. Então, quando você vê qualquer notícia na internet, na televisão, quando sai no jornal, alguma coisa negativa, automaticamente isso atrai sua atenção, porque você quer saber o que está acontecendo por causa do seu instinto de sobrevivência. Quando chegam para você e falam assim, nossa, você sabia que faleceu o fulano, sei lá? Qual a primeira pergunta que você quer saber? Ou as duas coisas que você quer saber? Do que ele morreu e quantos anos ele tinha. Você quer saber se você está na mesma faixa ali. Seu instinto de sobrevivência já te puxa para isso. Fala assim, será que eu não estou na mesma faixa? Da idade, da razão, né, do motivo que ele morreu? Por causa do nosso instinto de sobrevivência. Só que isso faz com que essa mídia, seja digital ou não, ela vá nos contaminando também com informações que muitas vezes não são a verdadeira. E o Peter Diamandis é um cara que fala isso. Ele fala que a gente vive um período de abundância. E esse período de abundância se dá por 2 fatores. O primeiro é porque a gente vive a abundância do conhecimento. Você nunca teve tanto acesso ao conhecimento quanto nós temos hoje. O meu filho de 8 anos, com o iPad dele na mão, tem mais informação do que o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, tinha com todo o mutirão que ele tinha de pessoas que assessoravam ele. É muito conhecimento que a gente tem hoje. É muito acesso a tudo. Eu fico ouvindo as palestras acontecendo aqui, pensando em todo o conteúdo que a gente tem oferecido para vocês dentro do Parar, e fico imaginando que não é só o conhecimento. Existe uma questão que é fundamental nos dias de hoje, porque acesso ao conhecimento todo mundo tem, de alguma forma. O que é fundamental hoje é o que você faz com aquilo que você aprende. Eu estava ouvindo o Luiz França falar e eu estava pensando, será que as pessoas estão entendendo algumas coisas do que ele está dizendo? A ponto de você fazer um link com a sua própria vida prática e falar assim, eu quero sair daqui fazendo algo diferente. A principal conexão que o Parar e que a gente quer fazer com você é despertar em você, através do conhecimento, atitude que gerem mudanças, que gerem transformações. E é o que eu gostaria de fazer isso com essa palestra hoje. É que você se colocasse com as coisas no lugar das coisas que eu vou te dizer hoje, agora,
e você pensasse, será que isso serve para mim? Será que se aplica para mim ou não? O mundo está mudando rápido demais e, além do conhecimento, dessa abundância do conhecimento, a gente está vivendo um período tecnológico muito avançado. Muito avançado. É tão avançado que a gente não faz ideia do quão avançado ele é. O mundo tecnológico não se resume mais ao WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Isso aí já está para trás. Vocês acham que isso é alguma coisa muito moderna? Não é mais. Isso é parte do nosso dia a dia, não é? WhatsApp. Quem não tem WhatsApp aqui? Alguém não tem? Alguém não utiliza a ferramenta do WhatsApp? Deixa eu ver. Não. Não encontro. Eu não consigo encontrar alguém que não use. Agora, Facebook, eu acho que tem algumas que não tem. Quem não tem Facebook, levanta a mão. Quem não tem? Quem não usa? Olha lá, sempre tem algumas pessoas que não usam. Eu normalmente dava prêmio para quem não tinha Facebook, eu dava um presente, mas eu estou sem hoje aí, então não vou conseguir dar. E eu dava um prêmio porque eu falava que é corajoso o cara que não está conectado na rede, né? Porque todo mundo está. Parece que você obrigatoriamente tem que estar também. Só que esse mundo tecnológico que a gente vive é muito mais avançado. Sabe que nos Estados Unidos, jovens advogados estão preocupados. A IBM lançou um computador que chama Watson. É uma nova tecnologia computacional aí que está existindo no mundo. Não é só a IBM, muitos outros fabricantes estão lançando. Mas a IBM veio à frente e já está funcionando. Quem conhece já ouviu falar do Watson? O Watson é a computação cognitiva. Vocês, dentro de pouco tempo, vocês vão perceber o quanto que isso vai mudar a vida de vocês. O Watson ele é um computador inteligente. Ele consegue tomar decisões. Ele consegue processar informações e tomar algumas decisões. Então, para você ter uma ideia da capacidade do Watson, ele processa em 1 segundo aquilo que o seu computador, o melhor computador que você usa hoje, demoraria 10 mil anos para processar. Então, vou te dar um exemplo mais prático. O Bradesco comprou agora o Watson para colocar no telemarketing do Bradesco. E o Watson, sozinho, ele substitui 1000 atendentes falando ao mesmo tempo. Só que o Watson é muito mais eficiente do que esses 1000 atendentes. Porque o Watson, em 1 segundo, ele puxa todo o seu histórico e ele fala com você todas as informações referentes a tudo que você já passou dentro da companhia. E essa tecnologia, nos Estados Unidos, já há uma preocupação em relação ao direito aos advogados, porque o Watson ele consegue fazer uma análise jurídica e desenvolver um parecer jurídico baseado na leitura de 1 milhão de processos. Ele entende aquele 1 milhão de processos e fala, ó, vá por esse caminho, porque esse é o melhor caminho. E por mais conhecimento que o melhor advogado tenha, ele não tem capacidade de assimilar tudo isso. Não tem condições de um advogado ler 1 milhão de processos e conseguir dar um parecer jurídico. E já se fala que lá nos Estados Unidos, 90% dos advogados lá vão perder um pouco do seu trabalho, porque o Watson vai fazer esses pareceres jurídicos. Isso está acontecendo. E o Watson, essa computação cognitiva, ela vai ser... O que vai acontecer? Sabe o Siri aí do seu celular, do iPhone, quem tem iPhone? Né? A gente fala da inteligência artificial, isso aí daqui 2, 3 anos vai ser seu amigo. Você vai acordar de manhã, ele já vai entender seu humor, vai falar, bom dia, Carlos, bom dia, Paulo, não acordou bem-humorado hoje? O que aconteceu? Você só dormiu 7 horas e 32 minutos e normalmente você precisa de 8 horas para dormir. Fique acompanhando o seu sono enquanto você dormia. Mas vamos lá, toma um banho daquele que você gosta, de 12 minutos, tome seu café da manhã. Ele vai ser inteligente. E não é assustador? É assustador, porque a gente está começando a entrar dentro de um novo mundo que é desconhecido para a gente. Só que ele está acontecendo. E não tem como voltar. Né? Esse dia eu estava falando com a minha esposa, eu falei, será que a gente não vai morar numa fazenda, planta uma horta, faz uma plantação orgânica? O Luiz Cláudio é assim, ó, ele foi morar numa cidadezinha lá, é uma chacrinha, aí ele tem um cachorro, tem a hortinha, planta as coisinhas dele, e executivo, está trabalhando aí. Eu acho que, às vezes, a gente vai ter que dar um passo atrás, né? De tamanho é a evolução. Em 2018, os primeiros carros autônomos já estão acontecendo, já está rolando o carro autônomo. O carro autônomo não é um projeto que vai acontecer daqui a alguns anos. Em Pittsburgh, o Uber já está trabalhando lá com 60, 70 carros que já fazem, que já são 100% autônomos. Você pede o Uber, você não tem nenhum motorista, ele vai lá, para, você entra dentro, diz onde você vai, o carro te leva. Isso já está acontecendo.
O Google já tem lá em Austin, no Texas, um carro dele, que é o Waymo, que está rodando lá. O carro autônomo, você pede o carro, ele vai. Isso está evoluindo cada vez mais rápido. Diz que o número de acidentes, né, com carro autônomo será reduzido aí de 1 para cada 100 mil quilômetros para 1 a cada 10 milhões de quilômetros, salvando muitas vidas. E é isso que Peter Diamandis fala, que como o conhecimento é abundante, a tecnologia vem junto com ela, a gente vai começar a resolver problemas do mundo, como já está acontecendo. Cada vez mais a tecnologia vai resolver problemas que nós criamos. Sabe que 93% dos acidentes que acontecem hoje no mundo, eles são causados por negligência humana. Falha humana. Não tem nada a ver com a estrada, não tem nada a ver com a sinalização, não tem nada a ver com o carro. O acidente acontece porque nós falhamos. E aí a tecnologia vem para criar um carro que você não precisa dirigir porque você causa o problema do trânsito. Então, se você não dirige, o carro vai andar sempre de maneira adequada, na velocidade da via. O carro não vai beber e dirigir. Ele não vai beber e dirigir literalmente, porque ele vai ser elétrico. Né? Ele não vai usar o celular enquanto dirige. O carro não vai falar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp enquanto ele está dirigindo. E a tecnologia vem para tentar resolver os nossos problemas. Os fabricantes que insistirem na produção de carro convencional, eles terão o seu futuro aí comprometido. E as montadoras já entenderam isso. E as montadoras entenderam que está muito rápido esse mundo. O que está acontecendo agora é que muitas empresas estão percebendo. Sabe que, eu vou fazer uma pergunta, vocês respondam com sinceridade. Quem aqui trabalha com jovens aí, 18, 19, 20, 21 anos, e que critica muito esses jovens? Fala, pô, que molecada descompromissada, que não quer nada com nada, que vai lá, parece que não está afim de trabalhar. Quem faz isso? Levanta a mão. Ou já fez alguma vez. Esses jovens que estão aí são os nossos filhos, que eu falei agora há pouco da geração que nasceu depois de 1994. Por uma falha na nossa educação, e é uma falha porque a gente não ensinou aos nossos filhos uma das coisas mais fundamentais, ou não tem ensinado. Eu ainda tenho esperança, meu filho tem 8 anos. E eu ainda acho que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas a gente não ensinou uma coisa fundamental. Sabe o que é fundamental no desenvolvimento do ser humano? Fracasso. A gente não ensina os nossos filhos a lidarem com os fracassos. E a gente torna muito acessível tudo para ele. E quando ele chega no mercado de trabalho, ele não teve uma educação que ensinou ele a ser resiliente, a lidar com o fracasso. Não ensinou ele a meritocracia, quer dizer, eu tenho mérito por aquilo que eu faço, porque tudo para ele vinha de fácil acesso. As escolas mudaram a maneira de educar, quer dizer, hoje tem certificado de participação, não importa o qual é o meu desempenho, você tem o certificado de participação, você nunca sabe mais quem é o primeiro e quem é o último. Aí ele chega num trabalho, lá trabalhando numa empresa, onde ele vai ser medido pelo mérito, quer dizer, o esforço dele que vai gerar, e ele vai ser cobrado, e ele tem que ser resiliente, ele tem que saber lidar com o fracasso. Ele vai errar, o chefe dele vai virar para ele, pô, não pode, cara, está errado, você não pode fazer isso. Ele vai dar um passo atrás, o que ele faz? Sai do trabalho. Aí você vê muitos jovens aí que param 5 meses, 6 meses, 4 meses, 6 meses, não param em nenhum trabalho. Porque as empresas não estão preparadas para lidar com esses jovens. Só que quando a gente está falando de mundo novo, a gente está falando que esses jovens vai ser o presidente da companhia amanhã. Esse jovem é o reitor da universidade amanhã. Esse jovem é o que vai consumir o mundo amanhã. E se a gente não der um passo atrás agora para entender a cabeça desse jovem e criar uma conexão que ajude a construir esse novo mundo, e a gente ficar numa posição passiva de crítica, tipo, essa molecada não quer nada com nada, a gente não vai construir nada diferente. É importante a gente entender, e as montadoras têm que entender, e os players no mercado têm que entender, que eles precisam começar a se preparar para essa nova geração, que vai ser essa geração que vai comprar o carro. Olha, para você ter uma ideia, em São Paulo, caiu em 50% o número de habilitações de jovens. 50%. A molecada de 18 anos, quando a gente fez 18 anos, acho que a grande maioria aqui, qual a primeira coisa que a gente queria? Tirar a carteira de habilitação, não é? Era o desejo, tirar a carteira, pegar o carro, aquela autonomia, liberdade. Hoje não, lá em São Paulo, 50% já caiu. Os jovens fazem 18 anos e só 50% se preocupam em tirar a habilitação. A maioria, a outra parte, nem quer. Eles querem andar de Uber, eles estão preocupados com a mobilidade, eles não estão preocupados com a posse. Eles estão preocupados com sharing, como que eles compartilham as coisas, não como eles têm as coisas. É diferente. E isso é muito forte.
Dentro da nossa empresa, tem pessoas que trabalham aqui hoje no Pará, que estão ajudando a construir evento, que não dirigem. E não estão preocupados em dirigir, não estão preocupados em ter habilitação. Ficam andando de Uber, andando de bicicleta. A gente precisa se conectar com isso para entender o que é esse futuro na perspectiva desses jovens. Olha em Dubai, olha esse vídeo que legal. Em Dubai já tem o drone, que você pede o drone como transporte individual. Você vai, digita no aplicativo onde você está, o drone vem voando, está lá no vídeo. Ele vai pousar, você vai entrar dentro do drone, é uma cápsula, você digita para onde você quer ir, ele levanta voo e te leva até onde você quer ir. Quem assistiu Jetsons? Ninguém assistiu Jetsons aqui? É o Jetsons. O Jetsons está aí, ó. E já se fala, o Uber já investiu muito dinheiro nisso, o Google está falando sobre isso, de que vai ser uma alternativa para a mobilidade. De você criar uma alternativa de transporte, né? Então, eu vou fugir do trânsito como? Criando uma outra via aérea, que não é aviação e também, né? E já está rolando isso. Se você for em Dubai, você pode ir lá experimentar, já está funcionando. Isso não é um vídeo de ficção científica que a gente está falando que vai acontecer daqui 20 anos. Isso já está acontecendo. Quem sabe daqui uns 5 anos a gente vai ter em Salvador uns dronezinhos desse voando pela orla, e as pessoas caminhando. Não sei quem teria coragem, mas isso vai acontecer. Agora, quando a gente olha para esse cenário da abundância, do conhecimento e da tecnologia, não dá um medo da gente ser substituído? Fala, poxa, peraí, se um computador consegue assimilar tanta informação, que é muito maior do que eu tenho, e ele já está substituindo o pessoal do telemarketing, será que ele não pode substituir eu ou você? Sabe por quê? Ele pode até substituir quando a gente fala só do conhecimento, né? Porque ele tem uma capacidade, vai ter uma capacidade de conhecimento muito maior do que a minha e a sua, mas tem algumas características que ele não pode substituir. E é isso que eu queria fechar com vocês essa palestra, destacar 4 características que você não pode ter, para que você seja um profissional diferenciado e continue se conectando com as pessoas. Eu tenho falado desde o início aí do Parar desse ano, né? Falei no Rio de Janeiro que empreendedor para mim, e o Luiz citou isso, eu falei, pô, olha a sinergia. Empreendedor para mim é construir pontes. O que a gente quer esse ano é terminar o ano com um monte de construtor de pontes. De pessoas que tenham a capacidade de construir e ligar ponto A a ponto B. Você precisa aprender a construir pontes. Esse é um grande desafio. A gente precisa no mundo de construtores de pontes. Computador não sabe construir pontes. Você sabe construir pontes. Agora, para você ser um bom construtor de pontes, você não pode ter essas 4 características. 4 características que você não pode ter se você quer ser um construtor de pontes. A primeira delas é viver na teoria da conspiração. Tem gente que parece um agente, né? Você chega ali, você acha que todo mundo vai fazer alguma coisa de errado para você. Alguém falou alguma coisa e você fala, ele está querendo me ofender. Vai numa reunião de trabalho, você está lá tentando expor suas ideias, participar, e alguém faz um comentário, uma crítica, você pessoaliza. Você acha que essa pessoa não gosta de você. Tem pessoas que vivem achando que tudo está conspirando contra o mal. É uma visão negativa. É aquela ideia de você coloca um pano branco e ele tem uma marquinha preta no pano branco. Essa pessoa só vai ver o ponto preto. Ela não vê o todo branco. Ela chega dentro do trabalho, ela está lá participando, você está empenhado em fazer o seu melhor, mas sempre achando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Você vai ser mandado embora. E o pior é que quando a gente vive nessa teoria, essas coisas acabam acontecendo. Que é quase uma lei da atração. Ao invés de você estar construindo pontes com aquelas áreas que você imagina que são ofensores a você, você começa a criar, na verdade, uma grande guerra interna em relação a isso. E você vive achando que existe uma conspiração contra você. E às vezes não é só no trabalho, às vezes é na sua própria família. A gente está lá na família, seu esposo, seu filho, alguém fala alguma coisa, você fala, poxa, que isso? É como se tudo conspirasse
ao seu mal, contra você. E para você ser um construtor de pontes, você não pode viver assim. Você tem que ter uma visão positiva. Você não pode olhar como se tudo fosse o pano preto. Você tem que olhar numa perspectiva onde que as coisas não conspiram contra você. E aí você precisa se desarmar para isso. Primeira característica que você não pode ter é você não viva na teoria da conspiração. A segunda, todo mundo é culpado, menos eu. Não é? É um desafio isso, é um desafio para mim. Ninguém quer ser confrontado em nada, e quando a gente comete um erro, a gente fica sempre procurando um bode expiatório para transferir a responsabilidade dos nossos atos, daquilo que a gente fez. Às vezes é muito difícil, e no mundo de hoje, esse mundo superficial, tecnológico, onde esse conhecimento é abundante, a gente não quer ir na profundidade do nosso ser. E olhar para dentro da gente e falar, poxa, peraí, qual é a minha participação nisso? O quanto que eu hoje contribuo para que isso aconteça dessa forma. Se eu chego para você e falo assim, você está errado, você está fazendo isso errado, você não está prestando atenção no que eu estou falando, qual é a sua primeira reação? Ou a nossa reação? É a defesa. A gente quer se defender demais. Isso é da nossa natureza, só que isso não ajuda a construir pontes. Porque construir pontes, a gente tem que desenvolver em nós uma humildade. Onde que eu fale, não, eu errei, eu falhei com você, me perdoe, me desculpe, o erro foi meu. Não é ficar procurando transferir a responsabilidade do erro para outros. A gente precisa, para construir pontes, assumir as nossas responsabilidades. Não é todo mundo é culpado. Eu sou o culpado. E uma vez que a gente assume isso, que a gente tem um novo olhar sobre nós mesmos, que a gente olha para dentro de si e começa a perceber quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos que precisam melhorar, a gente se desenvolve, a gente cresce. E aí você constrói pontes com o outro. Você se conecta com o outro. Porque mesmo que você não esteja 100% errado, que você esteja 70%, 50% ou 30%, quando você reconhece a sua parte, sem acusar o outro, sem transferir a responsabilidade, você constrói ponte. Você constrói uma conexão com o outro. Se você quer ser um construtor de pontes, você não pode culpar todo mundo, né? A gente precisa aprender a assumir a nossa responsabilidade. O terceiro ponto é a vítima. Alguém que quer ser construtor de pontes não pode ser a vítima. E olha, eu converso com muita gente, falo com muita gente, isso é uma síndrome que permeia muita gente. Dá errado, meu Deus, não dá certo nada na minha vida, porque eu quero desistir de tudo, porque é tão difícil, porque eu acordo e as coisas não mudam, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê, e porque eu ganho pouco. Nós fizemos aí num evento agora uma dinâmica onde que as pessoas tinham que escrever alguma coisa que elas queriam mudar e ser criativas, né, que foi o último evento. Eu andando no meio das pessoas, eu vi um monte de gente colocando coisas tipo assim, eu sou desvalorizado, porque isso? Querendo resolver o problema que te torna vítima. E ao invés da gente ser um agente transformador, de você ser um agente de conexões, de construir pontes, a gente gasta uma energia grande se vitimizando. Achando que nada dá certo na sua vida porque você é vítima. A gente tem que romper com isso. Para você construir pontes, você não pode ser vítima. Você não é vítima. Você tem um papel fundamental. Ninguém pode te fazer tão mal assim a ponto de você se sentir... Não é a sua empresa, o clima da sua empresa, o salário que você ganha. Você precisa aprender a se posicionar e ser um agente transformador. E para ser um agente transformador e um construtor de pontes, saia dessa linha da vítima. Do ó dia, ó céu. Acorda de manhã e fala, ai meu Deus, que dia, mais um dia. Parece que o dia já te torna vítima. A gente precisa romper com isso, para ser construtor de pontes. Talvez essas 3 características, nenhuma se encaixe a você. E é ótimo que não se encaixe. Você saia daqui engajado em falar, não, eu quero continuar sendo um construtor de pontes, porque essas características não se aplicam a mim. Mas se uma delas se aplica, porque para mim se aplica. Se uma delas se aplica, que você saia aqui com desejo de mudar.
Com desejo de falar, não, eu não quero viver nessa esfera. Eu quero ser um agente transformador, eu quero ser alguém que faz diferença, eu quero ser relevante. E para ser relevante, para construir pontes, eu não posso ter essas características. A última característica é ninguém reconhece o meu valor. Às vezes a gente faz muita coisa esperando ser reconhecido. Não é? Não é porque você tem prazer em fazer. Você vai lá no seu trabalho, você faz e faz e faz, e você chega às 7 horas da manhã, e você sai às 7 horas da noite, e você trabalha muito, mas você não faz isso porque você quer construir algo, porque você quer ser relevante. Você faz isso porque você está esperando que alguém olhe e fale, parabéns, que lindo que você fez. A pessoa vive a vida esperando ser reconhecida por aquilo que ela faz. E não funciona, você não vai ser um agente de transformação, você não vai ser um construtor de pontes vivendo assim. Tem pessoas que se não forem elogiadas, se elas não forem reconhecidas, elas não vivem, elas ficam tristes, elas ficam mal. E elas deixam de fazer as coisas que elas faziam porque elas não foram reconhecidas. Olha, reconhecimento é importante. E dizem algumas pesquisas que reconhecimento às vezes é mais importante do que salário para as pessoas. Mas não dá para viver uma vida esperando ser reconhecido. Porque o mérito do seu trabalho, o fruto do seu trabalho, aquilo que você desenvolve, tem que dar prazer em primeiro lugar a você. Se você chega às 7 da manhã e sai às 7 da noite, se você faz tudo, você tem que estar feliz com aquilo. Você tem que ser satisfeito. Não é fazer isso esperando que as pessoas reconheçam o que você faz. Às vezes na nossa família é assim, não é? Faz tudo pela esposa e chega, pô, ela não reconhece ainda que eu faço tudo por ela. Brincadeira. Lavei a louça ontem. E ela nem viu que eu lavei a louça. Nem falou obrigado. Não é? No domingo você fala, hoje eu vou fazer o almoço. Ela nem fala nada. Você vai, faz o almoço, se mata lá, fica perde o domingo, quase perde o jogo de futebol que você queria ver. E ela não reconhece. Porque a gente faz esperando reconhecimento. E a gente não tem que fazer esperando reconhecimento. Você quer lavar a louça, você quer fazer o almoço, a gente tem que fazer isso, mas fazer porque a gente quer fazer. Se for reconhecido, ganhar um chameguinho, né? Bom. Mas se você não fizer, tá bom, o prazer de fazer também é o mesmo. E isso no trabalho é a mesma coisa. A gente precisa fazer as coisas por aquilo que a gente gostaria de fazer. Porque você tem prazer em fazer. Não porque você espera ser reconhecido. Não viva uma vida esperando ser reconhecido. Busque, na verdade, o reconhecimento primeiro com você, com o prazer que você tem em se desenvolver. Eu falei de 4 características, e para a gente se construir pontes, a gente não pode ter nenhuma delas. A gente tem que trabalhar todos os dias para que a gente não seja dominado por elas. Porque se a gente for dominado por elas, a gente vai perder a perspectiva de quantas pontes você pode construir através da sua vida, através do seu relacionamento. Você pode ser apenas um conformado com o abismo, que você senta lá, como o Luiz falou, acorda de manhã, fala ó dia, ó céu, teoria da conspiração, eu sou a vítima do mundo, ninguém me reconhece. Né? E aí você vai, continua sua vida olhando o abismo e vive conformado com o abismo, ou você pode ser um construtor de pontes. É alguém que vai olhar para o abismo e vai existe um abismo que me conecta a você aqui. Mas eu vou decidir, ao invés de eu ficar sentado olhando um abismo à nossa distância, eu vou decidir construir uma ponte que nos conecte. Vou construir uma ponte que nos ligue um ao outro. E que a gente encontre valores que a gente tem em comum e que a gente possa compartilhar de coisas que façam diferença para mim e para você. É muito mais cômodo eu sentar aqui, ficar olhando para o abismo e tocar a minha vida assim. Mas se a gente quer ser relevante, se a gente não quer ser engolido pelo computador, se a gente não quer ver o computador tomando os nossos trabalhos ou aquilo que a gente faz, a grande habilidade do futuro é construir pontes. É se conectar com as pessoas. E eu queria fazer um desafio agora para você. Eu queria fazer um desafio. Todos nós temos agora, nesse exato momento, alguma coisa que a gente precisa corrigir na nossa vida. Todos nós temos. E eu tenho também, eu preciso do meu celular aqui, que está aí na mesa.
Pega seu celular agora na mão, todo mundo aí, todo mundo tem celular, pega seu celular na mão. E você vai mandar uma mensagem agora para alguém. Agora, vai ser amanhã. Se você precisa pedir perdão para alguém porque você ficou olhando um abismo e não se conectou mais com essa pessoa, você vai pedir agora. Você vai mandar essa mensagem para a pessoa e vai pedir perdão para ela. Se você vive numa relação de trabalho com alguém onde você não reconhece o valor do que a pessoa faz por você, você vai mandar uma mensagem para ela dizendo o quanto que você é grato e o quanto que você é agradecido pelas coisas que essa pessoa faz por você. Todos nós temos aqui alguém que você tenha que agradecer, alguém que você tenha que pedir perdão, alguém que você tenha que perdoar. E você não precisa esperar isso para amanhã, você pode fazer isso agora. E lembra que eu falei, o conhecimento não é o mais importante, o grande desafio é o que a gente faz com aquilo que a gente aprende. E você tem a oportunidade de fazer isso agora. Manda uma mensagem para alguém. Manda uma mensagem para alguém, eu vou mandar uma aqui rapidinho, que eu também tenho que mandar. Eu quero ser um conector, eu quero ser um construtor de pontes. Eu não quero deixar a vida passar e eu me lembrar que eu não conectei com as pessoas que eram importantes e que eram valiosas para mim. Você tem um minutinho aí. Talvez você não tenha tido coragem para fazer isso, né? Ouviu e ficou como um discurso para você teórico. Se você não teve coragem, se encoraje. Se encoraje a se conectar com as pessoas. Se encoraje a não deixar passar. A vida passa rápido demais e cada dia mais rápido. E a gente não pode perder a principal habilidade que a gente pode desenvolver ao longo da nossa trajetória, que é nos tornarmos construtores de pontes. Hoje o Parar está conectado com mais de 10 mil pessoas. E todos os dias as pessoas vão se conectando cada vez mais, né? Só que a gente não quer que você se conecte com a gente só com a gente com conteúdo. O Parar não existe desde 2012 para que a gente possa profissionalizar o mercado ou se conectar com as empresas. Sabe o que é o nosso grande desafio e de todo o nosso time? É conectar você com os nossos valores. É que você saia daqui melhor. É que termine um evento como esse e você saia daqui engajado em fazer diferença e ser relevante. A maior conexão que a gente quer ter com você é a conexão onde a gente partilha dos mesmos princípios, dos mesmos valores e acredita nas mesmas coisas. A gente acredita que através do nosso trabalho é possível mudar a vida de alguém. Que através do nosso trabalho é possível mudar a vida de uma empresa. Que através das suas iniciativas, daquilo que você faz, você pode transformar o ambiente onde você está inserido. A principal conexão que a gente quer fazer com essas pessoas é essa. É manter você conectado. Conectado com seus valores. Conectado com as coisas que você acredita. Vocês vão receber daqui a pouco uma mensagem nossa no seu celular. Deve estar chegando aí daqui a pouquinho. E essa mensagem é o recado que a gente quer deixar para vocês. É a nossa conexão com os nossos valores. E dizer para vocês o quanto vocês são importantes e essenciais para que a gente continue fazendo o que a gente faz. Muito obrigado.